amigo cooperado, seja bem-vindo a mais um episódio do CapuCast, um programa feito com informação de qualidade para você que está aí no dia a dia do campo. Hoje nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios do CapuCast o Flávio, da Zoetis, e a Lisandra, do IMA. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, são as doenças reprodutivas. Antes da gente adentrar especificamente nos temas, eu vou pedir para que o Flávio e a Lisandra se apresentem. Flávio, os microfones estão abertos para você. Olá, Múcio. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Flávio Rajão Soertes, eu sou médico veterinário, assistente técnico da Zoetis, há 15 anos na empresa, com um grande foco em saúde animal, e é um prazer estar nesse bate-papo aqui com vocês hoje. Lisandra. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Sou médica veterinária, trabalho há 15 anos na defesa agropecuária, principalmente nessa parte de doenças. Flávio, qual que é o papel da Zoetis na saúde bovina, especificamente na saúde bovina? Não sei se a Zoetis atua em algum outro ramo de animal, mas explica para nós. Múcio, a gente atua em mais de 8 espécies animais, E o nosso principal papel é o desenvolvimento de soluções através de vacinas, antibióticos e alguns programas também de controle de doenças, no rebanho. Então, não só de doenças reprodutivas, mas doenças produtivas que causam algum tipo de enfermidade, óbito. Então, o nosso papel é justamente desenvolver produtos, soluções para o campo e levar isso até o produtor. E como que essa parceria com a Capu vem promovendo ou facilitando o acesso do produtor a esses tratamentos ou acesso a informações mais tecnológicas para tratar do seu rebanho? Múcio, como eu falei, a gente tem um amplo portfólio de produtos que vão de vacinas, hormônios reprodutivos, antibióticos, indectocidas, e tudo isso a gente tem muito estudo, muito experimento, muitos dados, de tecnologia que a gente precisa aplicar isso no campo. E aí a gente tem os nossos canais de acessar o produtor, que são as lojas, e no caso da cooperativa, a Capu. Aqui a gente tem uma questão até muito específica, a gente tem um time técnico muito grande, e a gente tem atuado nos últimos anos com um programa muito robusto de apoio a esse time técnico, que é justamente levar tudo que a gente tem de bagagem, de conhecimento e tecnologia, justamente para o produtor, independente do tamanho dele. E eu acho que até a gente estar nesse podcast aqui é um exemplo de como que a gente consegue acessar esse produtor. Lisandra, e o IMA? Qual seria o papel do IMA na questão da sanidade bovina? O IMA ele é um órgão estadual, ele trabalha principalmente na defesa agropecuária do estado. Então evitar que algumas doenças, principalmente as doenças zoonóticas, se disseminem. Então, garantir principalmente a qualidade de carne e de leite e principalmente preservando a saúde dos seres humanos e não só dos animais. E como que a parceria com a Capu ajuda nessa prevenção ou na atuação da saúde dos animais e dos seres humanos? Essa parceria ela vem desde muito tempo, principalmente quando a Capu inicia o incentivo ao produtor a fazer os exames, contra principalmente brucelose e tuberculose. E nessa exigência do IMA, juntamente também com o laticínio, para que faça as vacinações. Então, os produtores vão estar adimplentes, vão estar vacinando seus animais, vão estar aumentando a produtividade e, consequentemente, nos ajudando a evitar que doenças tão graves se disseminem no nosso rebanho. Como a Lisandra falou bem, a Capu incentiva os produtores a vacinarem o rebanho contra a brucelose, contra a tuberculose. E a Capu tem um programa de subsídio. A Capu ela paga parte desse tratamento, dessa prevenção. Então, o produtor busca informações na cooperativa, no nosso departamento técnico, para saber quais são os critérios para utilizar desses serviços e quais os serviços estão à disposição de vocês. É mais um canal para facilitar e para ajudar o produtor, Lisandra, no cuidado aí da sanidade desses animais. Como eu disse inicialmente, hoje nós vamos falar sobre as doenças reprodutivas. O que são essas doenças reprodutivas, Flávio, e como e por que elas preocupam o produtor? Múcio, as doenças reprodutivas são doenças que têm um agente infeccioso envolvido e que causam desde infertilidade do rebanho até perdas do feto, da gestação.
que vai desde a morte embrionária, que a gente fala que até os 42 dias de gestação, passando também pela fase de aborto e de natimorto. Então, a doença causada, o aborto, ou as perdas gestacionais, na melhor forma, causadas por agentes infecciosos, são as doenças reprodutivas. Quais são essas doenças reprodutivas, as que afetam mais o nosso rebanho e que a Zoetis atua mais fortemente? A gente tem muitas delas, né? Como a gente fala de Brasil, sem dúvida a principal ainda é a brucelose, né? Mas além disso a gente tem doenças como a IBR, BVD, leptospirose, uma doença que tem aparecido de uma forma até um pouco mais forte, a neosporose, né? Que é um protozoário que envolve o processo de aborto, onde que tem o cão como um hospedeiro intermediário ali, mas essas praticamente são as principais. Lisandra, a brucelose, como o INMA tem atuado, como é que está a questão hoje aqui no nosso município, as campanhas, o índice de vacinação e também qual é o risco para a saúde humana da brucelose? A brucelose, né, ela é uma zoonose causada principalmente por uma bactéria. Ela causa infertilidade nos machos, orquite e aborto no terço final de gestação das fêmeas. Desde o momento que a gente vem ampliando, né, pedindo que os produtores vacinem, aumenta a nossa taxa de vacinação, e infelizmente nesses anos, aí, principalmente depois da pandemia, houve uma redução na taxa do nosso índice vacinal. A gente precisa que os produtores vacinem e percebam a importância, né, da segurança alimentar, não só isso, mas a segurança dos animais também. A brucelose, ela é obrigatória, né, em todas as fêmeas bovinas e bovainas de 3 a 8 meses de idade, e existem 2 etapas de campanhas, né? A primeira campanha, a primeira etapa de vacinação se inicia no dia 1º de janeiro e se encerra dia 30 de junho, e a segunda etapa, dia 1º de julho, e se encerra dia 31 de dezembro. O índice de vacinação no nosso município, aqui na nossa região, na região noroeste, como é que está? Esse índice, infelizmente, ele deu uma reduzida, né? Como eu disse, depois da pandemia, questões financeiras, alguns anos a gente teve aí uma dificuldade de encontrar vacinas, né? A produção de insumos, alguns laboratórios aí não conseguiram fornecer o quantitativo adequado. Nós estamos numa região que tem uma grande taxa, nós temos muitos animais, né, para serem vacinados, a gente não estava conseguindo encontrar vacinas, e aí isso tudo gerou uma redução nessa taxa vacinal. O ano anterior, a gente conseguiu em Unai chegar numa taxa de vacinação de 69% na primeira campanha, né, na primeira etapa, que vai até o meio do ano. E já na segunda etapa, a gente já teve uma taxa de vacinação muito inferior, chegamos só a 37%. E isso, infelizmente, pode gerar futuramente a doença. Então, 2 anos de uma taxa de vacinação baixa, a gente percebe aí pelos estudos, né, pelas taxas da doença, que a doença ela reaparece, ela ressurge. Às vezes, um ano a gente tem poucos índices, poucos focos, mas logo que a gente tem esse reflexo de uma taxa de vacinação baixa, 2 anos posteriores a gente já percebe que, infelizmente, a doença reaparece. E com relação à fiscalização, o INMA tem planejado algo nesse sentido, já para alertar o produtor quanto a esse cuidado de estar mantendo ali o cartão de vacina, né, vamos dizer assim, dos animais em dia? A gente tem realizado visitas, né, em algumas propriedades, mas assim, só para vocês terem uma noção, a gente está com 1.900, 1.800 produtores só dentro de Unai inadimplentes, que são aqueles produtores que não fizeram, por algum motivo, a sua vacinação. Então a gente tem essas atividades, né, de campo, ir na propriedade, saber se existe aqueles animais, se não houver mortalidade, se o produtor, por algum motivo, se esqueceu de evoluir esses animais, que é muito importante também. O produtor, às vezes, ele declara uma fêmea, ele faz as vacinações daquelas fêmeas pertinentes, mas no ano posterior ele não evolui esse animal. E o sistema ele não consegue reconhecer que aquele animal já foi vacinado, né? Então o sistema ele percebe como se fosse um novo animal que é a ser vacinado. Então a gente vai em algumas propriedades, mas como são muitas propriedades, a gente não consegue, a gente não tem quantitativo de pessoas para fazer isso. E a importância da CAPU, né, tá atuando aí na assistência técnica, né, com os seus vacinadores, os seus médicos veterinários, exigindo a vacinação desses produtores, desses fornecedores de produtos, né, alimentícios. Isso vem gerando uma melhora na taxa de vacinação, mas a gente ainda tem, né,
Por isso que a gente está até aqui, a gente até agradece novamente a presença do INMA aqui, para que a gente consiga aumentar essa taxa de vacinação. Isso é muito importante, né? A Capu, há um tempo atrás, tinha um número muito reduzido de pessoas que faziam esse trabalho. Hoje, sim, todos os nossos veterinários e pessoas habilitadas que têm capacidade técnica podem estar fazendo esse tipo de vacinação justamente para minimizar esse impacto aí nos rebanhos. Flávio, fala um pouco para a gente sobre essas doenças reprodutivas, né? Quais são, como que elas, né, se manifestam. Discorre um pouco para a gente. Ô moço, dentro dessas que eu trouxe, né, quando a gente fala da IBR é um herpes vírus, então ele é um vírus que ele fica em dormência dentro do animal a partir do momento que ele tem o contato com o vírus. Em algum momento de imunossupressão ele pode voltar a ficar ativo e aí afetar o animal. Então, a partir do momento que ele é contaminado com o vírus da IBR, ele sempre vai ser positivo, né? E por isso a necessidade até da vacinação. Quando a gente fala da BVD, a BVD é um caso até um pouco mais grave, né? Porque a BVD ela causa os problemas reprodutivos, problemas de animais nascendo com má formação. Ele tem um problema muito silencioso que é muito grave também, que é a formação do PI. O PI que é o persistente infectado. Esse animal, durante a gestação dele, a fase embrionária, dos 50, por volta de 50 a 120 dias, ele tá em formação do sistema imunológico dele, né? E aí ele tem o contato, através da transmissão transplacentária, ele tem o contato com o vírus da BVD. E a partir disso ele reconhece aquele vírus como algo natural do organismo dele. E depois que ele nasce, ele mantém a replicação viral, ele vai disseminando isso no ambiente e vai contaminando outros animais. Então a gente aumenta muito o desafio nosso com os animais persistentemente infectados, né? A leptospirose é algo que é muito comum, né? Transmitida pelo rato, mas também pela capivara e principalmente entre animais, né? Entre os bovinos. Então a gente tem vários tipos de leptospira. Hoje no Brasil, né, a principal dela é a Hardio, né, que a gente encontra nas vacinas das Zoetis, por exemplo, e ela é uma bactéria, né, então ela é uma vacina que é uma bacterina, né, os outros são vacinas, né, a gente tem vacina viva de BVD, de BR, e a bacterina ela tem até uma persistência um pouco menor de titulação, porém ela é muito eficiente e é necessário muito essa vacinação. E ela também causa o aborto no principalmente terço final de gestação, tá? E a neóspora, anteriormente falei um pouco dela, tem a transmissão por cachorro, né, e também transmissão horizontal entre animais que consomem principalmente placenta pós-aborto. Você falou de alguns animais aí que transmitem, como que é essa transmissão? O capivara, o rato, o cachorro, como que isso chega no bovino? Cada agente, aí a gente está falando de uma forma de transmissão diferente, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de BR, ele está muito ligado às secreções do animal, né? Então, saliva, secreção nasal, muco vaginal, isso acontece muito na hora da monta natural, o veterinário pode passar de um animal para o outro, o próprio aborto. No caso do BVD, mesma coisa, ele é excretado pelas fezes também, pela urina, e ele tem uma capacidade de sobrevivência no ambiente muito grande. Então, a partir do momento que a gente tem um animal adulto, um bezerro PI, por exemplo, disseminando isso no ambiente, a contaminação fica muito mais fácil, porque é um vírus extremamente resistente ao ambiente e a contaminação ocorre de forma muito, muito rápida. No caso da leptospirose, aí está muito mais ligado à eliminação via urina, né? E aí, alimentos contaminados, aguada, essas cacimbas, no caso de gado de corte, tudo isso tem um impacto muito forte na transmissão da leptospirose. E no caso da neóspora também, controle de cachorro é uma das principais medidas aí. Dentro do que você discorreu, você falou aí de alguns agentes, né, transmissores, né, que a gente tem na cabeça, que é o rato principal, mas você falou do próprio animal dentro do rebanho. Quem contamina mais? O animal contaminado dentro do rebanho ou esses outros animais que você citou? Sem dúvida nenhuma, é o próprio rebanho, né? A quantidade de urina produzida por um bovino, né, adulto ou mesmo jovem, é infinitamente maior do que de um rato, por exemplo, ou de uma capivara, né? Então, quando fala em gado de corte, ou mesmo vacas a pasto, quando você tem uma cacimba de água, alguma coisa nesse sentido, o animal entra lá dentro, ele urina bastante ali, pode contaminar, mas mesmo dentro dos barracões, dentro de composto, ocorre muito essa transmissão via de um animal para o outro, né?
Interessante, né? Que a gente tem na cabeça que é o rato, né? A gente sempre pensa no rato como principal agente, né? Transmissor e é o próprio rebanho. E como que a gente identifica esses animais dentro do rebanho? O produtor tem condição de chegar ali e olhar e enxergar animais com essas doenças? Moço, é uma pergunta muito boa, porque assim, a gente sabe que no Brasil a gente tem um grande problema com doenças reprodutivas, né? E muitas vezes a gente não consegue diagnosticar, porque muitas vezes para fechar de fato o diagnóstico a gente depende de exames clínicos, né? Então assim, o primeiro sintoma o primeiro sinal para a gente identificar ou ter a suspeita de incidência de alguma dessas doenças é ter o histórico e os dados de aborto, né, de fertilidade dos animais. Então a gente está tendo um histórico de abortos repetitivos em todas as fases de gestação. O animal que emprenha com 30 dias passa o ultrassom, por exemplo, deu positivo, 60 dias tá negativo. A gente tem que estar atento a esses sinais, ver se foge um pouco do que a gente tem de histórico para trás. Ou seja, eu venho numa média de perda, por exemplo, de 10%, quando veio um determinado ano passou a 20%, 30% no diagnóstico de 30 a 60 dias. Então a gente está tendo uma perda embrionária precoce ali, né? E isso é um sinal de alerta, né? Outros fatores também que a gente pode avaliar, além do próprio aborto de animal, um feto maior, né, é a gente avaliar também como é que está a reprodução. Às vezes a reprodução a gente está com uma dificuldade, porque ela causa essa infertilidade também. Um dos pontos também que a gente pode olhar no bezerreiro, como é que está a saúde do bezerreiro. Porque fazendas que são positivas para BVDI, existem PIs na fazenda, o bezerreiro geralmente passa por muito problema sanitário. Muitos animais com tristeza, com diarreia, com pneumonia, porque o BV dele causa uma imunossupressão nos demais animais. Então você tem um PI eliminando bastante vírus e os animais que convivem com ele têm uma imunossupressão causada por esse excesso e pela contaminação do vírus do BVD. Você falou aí do bezerreiro, geralmente é mais em rebanhos leiteiros, né? Onde tem um bezerreiro. E aí me veio uma questão aqui. A incidência maior dessas doenças reprodutivas é mais em rebanho leiteiro ou em rebanho de corte, ou não tem essa diferenciação? O rebanho leiteiro ele tende a ter um problema maior porque a gente tem uma concentração maior de animais, né? Porém, o rebanho leiteiro ele tende também a ter um controle de vacinação maior e menos movimentação de animal. Gado de corte a gente tem muito compra, venda e isso pode complicar um pouco mais. Então, doenças virais, que dependem um pouco mais de aglomeração, tá um pouco mais ligado a gado de leite, no caso IBR, PVD, e doenças como leptospirose pode estar um pouco mais, prevalência um pouco maior no gado de corte. E aí, só complementando a pergunta que você fez, a gente tem os sinais que nos indicam ter um problema, mas a gente realmente consegue fechar o diagnóstico somente com o exame clínico, né, laboratorial no caso. Então, pode ser uma amostra de sangue, mas o ideal é a gente até conseguir isolar esse feto, né, a partir do momento que ocorre o aborto, a gente pega esse feto e envia para o laboratório para poder fazer análise. Em termos percentuais, vocês têm esses números, assim, você tem condição de falar, na média, qual percentual do nosso rebanho hoje tem essa contaminação dessas doenças? As UETs têm dados internos que mostram que mais de 92% das amostras que chegaram para avaliação laboratorial através das UETs deram positivos para essas doenças e mais de 86% do rebanho era positivo para pelo menos uma dessas doenças. Então mostra que é uma doença de fato endêmica no Brasil e muitas vezes é negligenciada através de vacinação por desconhecimento do produtor. Então, pelo que você está dizendo aí, a vacinação não tem nem que pensar, né? Tem que fazer a prevenção, e a prevenção é a vacina, né? Exatamente. A gente tem algumas medidas de controle, né, dessas doenças, tá? Então a gente tem biosseguridade, tem saber a procedência dos animais, exames constantes, periódicos, controle dos dados zootécnicos, ver como é que está a quantidade de aborto, de doenças, do gado jovem, né? Mas a vacinação é a forma que a gente consegue, de fato, blindar tudo isso. E como que o produtor pode organizar esse calendário para ele fazer todo ano? É uma vez, 2 vezes no ano? Tem uma época que é melhor? Como é que funciona? Essa questão do calendário sanitário ela é muito importante, porque a gente está falando de um programa vacinal. O calendário sanitário é somente um processo vacinal, é um quadro que a gente tem, um planejamento. O importante é o programa vacinal. E esse programa vacinal a gente tem que ter ele definido baseado na fase de vida do animal, nas doenças endêmicas da região, no histórico de doenças que a gente tem, dos diagnósticos, e tudo isso
a gente tem que estar muito ligado a um técnico, né, de fato, porque cada vacina ela tem uma característica diferente também. Então a gente tem as doenças de fase inicial, de recria, que são pneumonia, diarreia, depois começam as doenças mais ligadas a, por exemplo, raiva, brucelose, né, começa desde a fase jovem, e aí a gente já pode começar também a vacinação de IBR, BVD nessa fase. Então, para a gente poder ter todo esse entendimento, né, e conseguir casar e personalizar, customizando de fato um calendário para a minha propriedade, para a sua propriedade, a gente precisa de ter um técnico realmente com conhecimento mais amplo para poder definir isso aí. Com esse calendário, a gente consegue realmente ter uma padronização e uma organização de como que a gente vai blindar o nosso rebanho. Essa pergunta vai para vocês dois, né? Flávio e Lisandra. Que você falou durante a sua fala aí, você está sempre falando do aborto, né? A principal causa do aborto são essas doenças ou tem outras causas? O aborto, ele é multifatorial, né? Então, a gente tem fatores como estresse térmico, estresse hídrico, transporte por longa distância. A gente tem fatores nutricionais. A gente tem fatores, por exemplo, dentro da nutrição, que são micotoxinas, podem causar as perdas embrionárias, né? Qualquer tipo de estresse que aumenta cortisol, a gente pode ter perda, e aí a gente chega, de fato, nas questões infecciosas, né, que são esses agentes que vai vírus, bactéria, protozoário, tudo isso pode impactar. Então são múltiplas causas, e a gente tem que realmente ter esse diagnóstico através de exame para a gente poder definir qual realmente que é o problema que a gente está vivendo ali. E a brucelose, Lisandra, o aborto é a única causa, o único efeito da brucelose? Não, a brucelose, a gente tem até que desmistificar isso para os produtores, né? E tem a ideia que toda vaca brucélica sempre irá abortar, né? Na verdade, o animal só aborta na primeira gestação pós-infecção. A partir disso, ela adquire uma certa imunidade e ela não vai abortar diretamente. Ela vai conseguir levar a gestação a termo, né? Vai ter uma retenção de placenta bem forte, endometrite, e vai parir bezerros fracos. Então, nem sempre aquele animal que está brucélico, que é esse animal PI que você falou que vai identificar, que vai disseminar a doença na propriedade, ele vai abortar sempre. Então, às vezes, comprou de um produtor, aquele animal já tinha abortado naquela propriedade, infelizmente, por falta de informação, esse comprador comprou esse animal sem um exame negativo, e ela chega na propriedade dele e ela consegue parir. Tem um bezerro fraco, ela tem uma retenção de placenta, futuramente ela começar a ter repetições de cio, né, como o colega falou que o animal pode pegar a gestação, ficar gestante, 30 dias ele está gestante, com 60 dias de repente não está mais, né? Então o produtor tem que estar sempre atento a isso. E na maioria das vezes essas doenças, o que dá mais para o produtor ver são os abortos, mas elas são doenças geralmente silenciosas, né? Então a gente fala que são doenças assintomáticas. Como seria bom se toda doença fosse como um livro, né? Tudo que está descrito, ele apresentasse. Então tem vários animais que não têm sintomas específicos daquela doença. Aí vem a importância de terem técnicos, né? De fazerem sempre as suas vacinações, terem técnicos nas suas propriedades para dar assistência e manter um calendário vacinal, como o Flávio já disse. Você falou uma questão importante aí do produtor comprando o animal, né? Hoje é importante o produtor, então, fazer os exames antes de comprar qualquer animal, seja ele de corte ou de leite, né? Pelo que vocês falaram aí, então, quando você traz um animal contaminado para dentro do seu rebanho, a disseminação é muito rápida. Sim, essa disseminação é muito rápida. E assim, a gente tem que também ressaltar que os produtores façam esses exames no seu comprador. Não tragam o animal para sua propriedade para depois fazer o exame, porque o animal ele vai estar eliminando a bactéria, né, por todas as secreções e excreções. Em ambientes úmidos, só para vocês terem noção, né, em ambiente úmido e à sombra, a brucela consegue sobreviver até por 180 dias. Então, quando tem uma incidência de sol, né, diretamente ali, mas ela ainda consegue viver pelo menos por 45 dias. Então, a disseminação de um animal que você deixa entrar na sua propriedade sem o exame pode ter um impacto negativo imenso. Você tem dados do impacto financeiro da brucelose, por exemplo, no rebanho leiteiro?
Esses dados eles são muito volúveis, né? Então a gente não tem assim um cálculo nítido, mas a gente fala que o animal chega a perder sim da sua produtividade, tanto de corte quanto de leite, até 20 a 30% de perdas ele pode ter. Flávio, e BR, BVD? As OETs têm esses dados, esses números de impacto financeiro dentro do rebanho? O Mostit não tem nenhum estudo que mostre o impacto de uma forma mais geral, né? Mas quando a gente olha para dentro da propriedade, o que ela pode afetar e que muitas vezes a gente não vê. Ela aumenta o aborto, a perda embrionária, e com isso a gente aumenta o intervalo entre parto daquela vaca. Aumentando o intervalo entre parto daquela vaca, a gente tem um aumento de DEL médio da fazenda, a gente acaba caindo a média de produção de leite das fazendas, como a Lisandra trouxe. Esses animais que abortam, eles têm mais dificuldade de emprenhar novamente, porque ali vem junto com uma retenção, uma metrite, e ele cai muito, né? Quando a gente fala imunologicamente falando, ele cai bastante, então ele tem muito mais dificuldade em emprenhar. Então vira um ciclo vicioso ali que a gente tem que interromper de alguma forma. Então, basicamente, a gente tem perdas na reprodução, na produção de leite e na oferta de novos animais, de bezerros, tanto para o corte quanto do leite, mas trazendo mais para o leite nas bezerras. Flávio, a vacina resolve o problema dessas doenças reprodutivas? A vacina, ela ajuda muito a controlar esses problemas, né? Porém, a gente precisa de ter realmente um protocolo, um programa vacinal muito bem feito. Por quê? Porque a gente sabe que as vacinas, apesar da vacina ter alta eficiência, mas o indivíduo não necessariamente ele vai responder tão bem à vacina. Então, quando a gente faz uma vacinação massal, ou seja, pega todo o rebanho e vacina, a gente tem animal que está num estado imunológico muito bom, tem animal que está saindo do balanço energético negativo, ou seja, acabou de parir, você tem animal que está saindo de uma doença, animal que está com mastite, você tem bezerras, por exemplo, que ainda não tem um sistema imunológico muito bem desenvolvido. Então, cada animal dentro do rebanho está numa fase de vida e vai responder de uma forma diferente. Então, a consistência na vacinação é o mais importante, né? Já que a gente não consegue separar indivíduos, avaliar quais que estão nos melhores momentos, então a gente ter essa constância e utilizar as melhores vacinas do mercado. Lisandra, quais são as vacinas hoje para a brucelose? E uma dúvida que muitos produtores têm, né? Antes você podia vacinar a bezerra até 8 meses e hoje você já pode vacinar o animal adulto, né? Como que é isso? Explica para nós. Hoje a gente tem no mercado 2 tipos de vacina, né? A B19 e a RB51. A B19 ela é feita nos animais de 3 a 8 meses de idade e a RB51 ela veio aí, né? Antigamente elas eram usadas somente para animais acima de 8 meses que não foram vacinados na idade adequada, né? E hoje ela pode ser substituída também pela B19. Ela pode ser feita também de 3 a 8 meses de idade. A diferença é que a B19 ela é uma cepa lisa, ela é mais virulenta, e a RB51 uma cepa rugosa, né? Ressaltando que só podem ser vacinados, né, esses animais de 3 a 8 meses de idade para ele estar adimplente com o IMA. Mas quando a gente fala de doenças, de prevenção, de sanidade, caso ele tenha alguma suspeita que aquele animal que ele adquiriu não foi vacinado, ele deve fazer a vacinação, né, com a vacina pertinente, que é a RB51 acima da idade. Mas as duas podem ser usadas. A B19, né, ela tem algumas vantagens que o produtor às vezes usa essa numeração para identificação da idade, então faz a B19, faz a marcação do número. E a RB51 só pode usar a letra, que é o V de vacinado. Esses animais adultos que são vacinados, eles vão ficar tipo falso positivo? Vai ter alguma repercussão nesse sentido? Se fizer o exame nele, ele vai dar positivo? Como é que funciona isso? Então, a RB51, se ela for feita dentro da idade ou acima da idade, ela não vai gerar esse anticorpo aglutinante, que a gente vai falar, esse marcador. Então, o animal, a partir de 8 meses de idade, vacinado, se for vacinado até os 24 meses, né, ele fazendo o exame, né, o antígeno acidificado tamponado, esse animal, se ele der positivo, realmente será um animal positivo. Ele não vai mostrar nesses exames. Já a B19, ela tem essa característica, né? Como é uma cepa lisa, ela só pode ser feita de 3 a 8 meses de idade. Caso o animal seja vacinado acima da idade e ele venha fazer exames, esse animal pode gerar um marcador. Então, ele vai sinalizar
no exame de triagem que a gente fala, o antígeno certificado tamponado, ele vai sinalizar como positivo. Qual a segurança dessas vacinas? Da brucelose, a vacina é extremamente segura, né? Então, como a Elisandra falou, a gente tem a cepa B19 e a RB51. A B19, trabalhando dentro do período de 3 a 8 meses, essa fase de vida da bezerra, a gente consegue ter uma soroconversão maior e por mais tempo. Já a RB51 levemente traz uma soroconversão menor e por menos tempo, porém, a gente consegue trabalhar essa vacina em animais adultos, né? Principalmente em casos de compra ou após a fazenda ter tido algum animal diagnosticado e ter sido notificado isso por INMA, a gente pode trabalhar nesses momentos. Então, a B19 tem uma data certa para ser feita e a RB51 a gente tem mais liberdade para poder trabalhar de uma forma mais estratégica de acordo com algum desafio da brucelose. Lisandra, quando alguma propriedade é identificada que tem um animal lá positivo para brucelose, qual que é a ação do INMA nessa fazenda? O que acontece? Geralmente esse diagnóstico é realizado por um veterinário, né, cadastrado no Ministério da Agricultura e com a gente. Então esse veterinário habilitado, ele fará o exame e identificar. Ele tem 24 horas para fazer a entrega desse atestado para a gente. E nós temos, como é uma zoonose muito grave, a gente tem 24 horas para fazer esse atendimento. Então, o que é o atendimento? Identificar esse animal e orientar o produtor sobre o isolamento dele. Até a gente conseguir esse exame confirmatório, 2-mercapto, a gente precisa tratar esse animal e preservar os outros animais e a segurança principalmente das pessoas. Então, eu deixei esse animal isolado, esse animal, se ele estiver em produção, que ele não esteja em produção mais, não seja enviado o leite desse animal. E assim que chegar o teste confirmatório, que é o 2-mercapto, que geralmente é de 7 a 15 dias esse teste chega, a gente retorna à propriedade, faz a desinterdição do animal, se tiver negativo, e caso, infelizmente, esse animal dê positivo, o veterinário retornará à sua propriedade, marcará a face do animal com P e será enviado esse animal para o abate sanitário. Você falou que desinterdita o animal. E tem alguma consequência? A fazenda interditada de alguma forma? Qual que é a consequência? Não. É importante ressaltar isso, né, que às vezes o produtor ele fica meio receoso em fazer esse exame e que se der algum animal suspeito que vai impedir o trânsito dele. Não. A gente faz a identificação somente desse animal, a interdição somente do animal. Não existe interdição no caso de brucelose da propriedade. Então só esse animal ficará isolado até que chegue o teste confirmatório. Então, se um animal no rebanho leiteiro foi identificado, o produtor retirando ele do rebanho, ele pode continuar comercializando seu leite normal? Sim, ele continua fazendo seu trânsito, enviando seu leite, fazendo todas as atividades. Na verdade, essa interdição é uma segurança a mais. Então, a gente vai fazer essa interdição, tratar esse animal como um positivo, isolando, tirando ele da produção, para que, caso ele venha a estar positivo, não diminua o impacto, né, de transmissibilidade. Flávio, quais são as medidas de biossegurança que podem ser adotadas nesses casos? É sempre importante a gente, na hora de adquirir animais, a gente ter um pouco do histórico do animal, buscar a procedência do animal, né? Então a gente começa pela introdução de novos animais na fazenda, né? Tem uma expressão que a gente brinca que é o cavalo de Troia, né? Que é uma história da mitologia grega, que os gregos tentando entrar dentro de Troia, não conseguiram depois de 10 anos de guerra, resolveram dar um presente, que era o cavalo, que depois que adentraram por dentro das muralhas, tinha um tanto de soldado e eles derrotaram Troia, né? O presente grego, né? O famoso presente de grego. E é justamente isso. A gente compra o animal, introduz na fazenda, a gente está trazendo um tanto de doença junto a isso. Então começa pela compra dos animais, seleção dos animais de procedência. Quando a gente não tem a procedência dos animais, a gente revacina todos os animais. Isso passa também por clostridiose, por raiva, né? Por doenças reprodutivas. Faz os exames que a gente tem que fazer. E aí a gente também tem outras medidas, evitar, por exemplo, o trânsito de pessoas dentro da fazenda, que fornecedores, que visitantes de qualquer forma, fiquem transitando entre diversas áreas. Então a gente tem um bezerreiro que é extremamente sensível, a categoria sensível, está numa fase de desenvolvimento seminológico, a gente não pode sair da parte do gado adulto, da sala de ordenha, visitar lá, ficar andando sem ter uma bota, sem ter uma limpeza de bota, sem passar um cal. Então tudo isso são medidas de biossegurança, né? Além disso, controle de vetores, controle de cachorros e também a gente ter sempre
os exames dos animais, né? Fazer exame de brucelose, exame de tuberculose com uma certa frequência para poder realmente ter esse controle do que a gente está tendo dentro do animal, dentro da fazenda, desculpa. Você falou tuberculose. Lisandra, tuberculose é o mesmo procedimento da brucelose com relação à interdição do animal? Sim, é o mesmo procedimento, apesar de serem exames diferentes, né? Também, a tuberculose também é causada por uma bactéria, né, uma micobactéria. O exame também é feito por esse médico veterinário habilitado também, que é o mesmo de brucelose e tuberculose. E ela é uma doença, assim, com características respiratórias, né? Porque o animal, geralmente, ele tem pouquíssimos sintomas. Então, a gente não observa um animal sintomático na propriedade. Também, se der positivo, a gente tem 24 horas para fazer esse atendimento, só que o teste confirmatório ele é feito somente 60 dias, que é um teste alérgico, né? Então, o veterinário vai lá, inocula 0,1 ml da Mycobacterium bovis aviária. Caso o animal dê suspeito, né, a gente faz essa interdição e o animal tem que ficar 60 dias isolado. Caso ele dê positivo direto, que aqui na cooperativa, né, os veterinários aqui geralmente não fazem esse teste de triagem, eles já fazem o confirmatório, isso é muito bom. Caso ele dê positivo, esse animal também deve ser sacrificado. O efeito, a consequência é a mesma da brucelose na questão da interdição, né? Só aquele animal e não afeta somente o animal. O produtor no negócio dele, né? Na comercialização. Sim. Não afeta o produtor na comercialização, seu trânsito, participar de eventos, somente aquele animal vai ficar isolado. E ressalto também, né, o que o colega falou aqui sobre a biossegurança. A gente tem que começar a tratar principalmente o leite como alimento. Então, essas medidas de biossegurança, a compra de animais somente com exames negativos, né, seguir o protocolo vacinal, tudo isso para aumentar a nossa segurança alimentar. Estamos caminhando para o final do nosso podcast e aí, caminhando para o encerramento, eu quero deixar a palavra franca para cada um de vocês, né, para vocês fazerem as suas considerações. Ô Múcio, agradeço muito a participação aqui, foi um prazer enorme fazer esse bate-papo, poder trazer um pouco da nossa visão sobre as doenças reprodutivas. Queria deixar claro aqui que a Zoetis, né, empresa líder global no segmento de saúde animal, um portfólio amplo, principalmente da linha de biológico, das vacinas, está totalmente à disposição para suportar esse cliente, esse produtor da Capu, né? A gente já tem feito essas medidas muito com o time técnico, com o departamento técnico de capacitação deles, né? A gente está muito próximo, mas qualquer necessidade adicional de falar diretamente com o produtor, estamos 100% à disposição. Lembrando que o que está em jogo é o patrimônio do produtor, né? Não adianta a gente esconder a realidade, a gente tem que buscar a realidade e enxergar qual que é o melhor caminho. A gente está falando de uma conservação do patrimônio dele, a gente está falando de aumento de produtividade, que significa a sobrevivência dele na atividade, né? Melhora de qualidade de vida, e também a gente está falando de segurança alimentar, né? Um termo que a Lisandra trouxe muito bem aqui. A gente está falando de alimento para as crianças, para as pessoas, então a gente tem que levar isso muito a sério. E a Zoetis está disponível para apoiar nisso aí. Obrigado. Lisandra? Eu quero agradecer, né, também a nossa participação e assim, eu quero deixar bem claro que apesar de sermos conhecidos, somos um órgão fiscalizador, mas o INMA está aberto, né, a gente está tentando mudar esse perfil do INMA. O INMA está aberto para o produtor, ele está aberto para tirar dúvidas, ele está aberto caso a cooperativa, qualquer cooperado, né, nos seus aglomerados, nos seus associados queiram algum tipo de palestra, algum tipo de orientação, e a gente está com as portas abertas. E agradeço principalmente a cooperativa, né, por nos trazer, por nos deixar mais próximo ao produtor, para tirar esse tipo de característica que a gente tem, né, de somente um órgão punitivo. A gente quer mais trabalhar, na verdade, com a educação sanitária. Estamos lá de portas abertas, né? Vá lá tomar um cafezinho, beber uma água com a gente. Pode nos ligar, não tenha medo de nos chamar em qualquer situações, né? Qualquer caso aí de suspeita, não só de brucelose tuberculose, mas qualquer caso de suspeita de doenças infecto-contagiosas, altas mortalidades, né? A gente está lá com a equipe preparada para tirar as dúvidas de vocês. Isso é muito importante, né? Um órgão fiscalizador, mas também que oriente, né? O produtor a estar fazendo a coisa correta. Essa sua fala traz né? Eu como produtor, traz uma certa tranquilidade de repente você ter um problema na propriedade, você saber que o INMA pode te ajudar, mas você fica com medo de ir lá e demandar o INMA por alguma consequência em relação disso aí. Mas
como o nosso cooperado, né, ouviu bem, então qualquer problema que tiver dentro da propriedade, tenha uma tranquilidade de procurar o IMA. A Capu está à disposição, nós temos o nosso departamento técnico com vários médicos veterinários que podem auxiliar-nos. A nossa equipe comercial, o time da Zoetis está sempre aqui também, né, do lado do produtor. Então, essa união aí de forças é justamente para ajudar, né, o cooperado, o produtor, a ter mais renda dentro da sua propriedade, né? Porque o objetivo do negócio é renda, é produtividade, né? Sem produtividade, sem o econômico, a atividade não vai, né? Não basta só o amor, né? Tem que gerar renda, tem que gerar lucro para o produtor. Finalizando, eu gostaria de agradecer, né, o Flávio, Lisandra, né? Foi um bate-papo muito rico aqui para nós da Capu, para o nosso cooperado, tenho certeza. Muito obrigado, né, a vocês, a presença de vocês. E estamos aqui também de portas abertas, né, com as parcerias, tanto com a Zoetis quanto com o IMA. Né, pode contar conosco. Muito obrigado. Então chegamos ao final de mais um CapuCast. Né? Curtam, compartilhem, comentem, dê as suas sugestões. Vocês podem sugerir temas, pessoas. E a gente está aqui à disposição de vocês. Deixo aqui o meu abraço e o nosso compromisso de sempre levar para vocês informações de qualidade. Um abraço, pessoal. Um abraço.